Povo de Deus, povo abençoado do Senhor, que vocês possam ter uma ótima tarde de segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Que a sua tarde seja uma tarde de bênção, de vitória, de milagre, de cura, de bênçãos da parte do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Vai recebendo o seu milagre aí, vai recebendo a sua cura, vai recebendo paz, vai recebendo a presença de Deus na sua vida e na sua casa. Coisa boa e gostosa quando o Senhor está na nossa casa. Você já pensou nisso? Né? Coisa gloriosa é quando o Senhor está na nossa casa. Ah, ali tem paz, ali tem cura, ali tem alegria, ali tem presença de Deus. Coisa boa é a presença de Deus na nossa vida. Hoje, muitas das vezes, preocupamos com tantas coisas e esquecemos do principal, que é a presença de Deus. Não podemos ficar sem a presença de Deus. O salmista Davi era um homem que falhou, como eu, como você. Não era perfeito. Era um homem segundo o coração de Deus, mas teve muitas falhas. Mas ele se preocupava com a presença de Deus na vida dele. Quando ele pecou, ele confessou o pecado, ele implorou a Deus: Senhor, o Senhor pode tirar tudo meu, mas não tire o teu Espírito Santo. Não tire a tua presença da minha vida. Pode tirar o reinado, pode tirar a família, mas não tire a tua presença. Isso é muito importante, irmãos. É pessoas que conhecem a Deus, que põem Deus acima de tudo na vida deles. Nós devemos ser assim. Nós podemos perder tudo nesta vida, menos a presença de Deus. É o bem maior. Coisa gostosa, como eu disse, coisa gostosa é a presença de Deus, nos dando graça, falando conosco. Hoje ainda pela manhã, eu lendo a Bíblia, e o Senhor falando comigo. Os propósitos de Deus, tudo tem propósito. Até mesmo da dificuldade, no sofrimento. Para nós parece que aquela é muito difícil, lidar com a situação, mas a gente vai ver que tudo tinha propósito. Eu lendo, nesta manhã, em Mateus capítulo 1, fala ali sobre a genealogia de Jesus. O capítulo 1 vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. E depois, ainda no capítulo 1, no final dos versículos 18 ao 25, fala do nascimento, do nascimento de Jesus Cristo. Tudo tinha um propósito. Chegou no momento certo, na hora certa, o rei certo, o domínio certo, que era Roma, a paz que aparentemente tinha, era o momento exato de se cumprir as promessas, que Isaías, vários outros profetas, profetizou sobre a vinda do Messias, do Emanuel, Deus conosco. Aqui é tão interessante, se a gente for ver, a tradução a gente vai ver que aqui, eis que no capítulo 1 de Mateus e no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, falando de Jesus. Emanuel traduzido é Deus conosco. Olha que maravilha. Deus falou de várias maneiras. Deus se apresentou de vários modos. A gente vai ver no Antigo Testamento, quando ele se apresentou ali no Monte Sinai, com raios, trovões, aquela coisa tremenda que o povo ficou abismado, até com medo. Não podia nem tocar no monte que morria. Raios, trovões, aquele espetáculo diante ali do povo hebreu, diante do povo de Deus, e eles ficaram até com medo. Agora aqui não. Jesus vem e se encarna e habita no meio de nós. É Deus conosco, o próprio Deus no meio de nós. Olha como é que é muito mais íntimo. Agora Deus está conosco. Deus estava com aquele povo, estava no meio do povo. É Jesus, Deus conosco. E a gente vai ver, se a gente for ver aqui, depois que o nascimento de Jesus acontece, a gente vai ver que vem aqueles magos do Oriente, que começa no capítulo 2, eles saem, seguem uma estrela, e essa estrela leva eles até Belém, aonde Jesus estava. Olha só que coisa tremenda. E esses magos, a Bíblia nos diz nome, tem uns aí que
fala o nome deles, aqui não tem o nome deles, e eles vêm, né, e acham o lugar, a estrela leva até onde eles estavam. Aqui no versículo 11 do capítulo 2. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui esses presentes que esses magos deram para Jesus, para aquela criança recém-nascida, também, além dos valores econômicos, que tinha o incenso, que tinha o ouro e a mirra, também são simbólicos. O ouro fala da realeza, né? Aqui, incenso fala de sofrimento, tal. Tem os seus valores simbólicos. Mas aqui a gente vai ver que logo após que esses magos não deram a notícia para Herodes, que queria, entre aspas, adorar Jesus, nada, ele queria matar Jesus. Ele queria matar Jesus e ali falou para os magos, ó, vocês estão vindo de longe, quando vocês acharem ele, vem, me conta que eu também vou lá adorar, né? Nada, ele tinha um plano diabólico para matar Jesus. Agora, aqueles magos, assim que adoraram Jesus, recém-nascido, né? O anjo, né, em sonho, o anjo aparece para eles e fala para eles voltarem para a sua terra por outro caminho. Então a gente vai entender agora que Herodes fica irritado, nervoso, né, que foi traído pelos magos, manda matar todas as crianças. Olha que, né, todas as crianças de 2 anos para baixo, ali em Belém, nas suas cercanias, né? Ali mandou matar todas as crianças, porque ele queria matar Jesus, foi enganado pelos magos. Agora ele manda matar todas as crianças. Mas eu vejo, e nisso, antes que os matadores, por ordem de Herodes, chegarem até onde o José e Maria estavam, Deus avisa, através de sonhos para José, para ele fugir para o Egito com a criança. Pegar Maria e a criança e ir para o Egito. Assim ele obedeceu. Então a gente vê que como Deus cuida nas coisas nos mínimos detalhes. Aqueles magos que vieram adorar Jesus, que trouxe ouro, incenso e mirra, além, como eu disse aqui, que são presentes simbólicos, também era a provisão financeira que eles precisariam lá no Egito. Eles fugiram para o Egito, deixaram ali Belém, foram para o Egito, fugido, para não ser morta a criança. E ali, Deus mandou de longe. Olha como é que Deus cuida, irmãos. Deus mandou de longe a provisão para que Maria e José fossem para o Egito. Aqueles bens que a criança recebeu, que Jesus foi adorado através dos magos, aquele incenso, ouro, incenso e mirra serviram para custear a estadia de José e Maria lá no Egito. Então, muitas das vezes, irmãos, Deus ele não mostra para nós, né? Nós não entendemos o agir de Deus. Mas lá da eternidade, Deus já sabia tudo isso que ia acontecer. A gente vai ver no Velho Testamento que estava tudo isso aqui, ó. Como eu falei aqui no início, estava cumprindo uma profecia que a Virgem daria à luz um filho e seria chamado de Emanuel, né? E traduzido é Deus conosco, aqui cumprindo uma profecia. Aqui também Jesus sendo levado para o Egito, cumprindo outra profecia. Oséias 11:1. Então, cumprindo profecia. Agora, até a matança desses inocentes estava cumprindo uma profecia. Não que Deus tinha programado isso, que ele queria que acontecesse isso, não, mas Deus sabia que ia acontecer. É um Deus que sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, nada foge, irmãos, do controle de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Procurar entender a Deus é opção. Mas obedecer a Deus tem de ser obedecido. O segredo é obedecer a Deus. Tentar entender o que Deus está fazendo é opção.
Mas obedecer não é opção, é obrigação. Não, então, se Deus está fazendo algo na sua vida que você não está entendendo, porque eu não acredito eu acredito que eles também não entendiam o que estava acontecendo. Né? Tudo ali, de repente, José vê Maria grávida, e de repente o anjo avisa para ele que não era para ele abandonar ela, porque eles eram noivos. Naquela cultura era diferente de hoje. Eles estavam noivos. Se a mulher engravidasse, a noiva engravidasse, lógico, de outro homem antes, ela poderia ser morta, apedrejada e tudo. Mas José teve que assumir, porque ele foi avisado. Isso aí não é de homem, não é traição, isso é do Espírito Santo. Então aí agora vem, de repente, o anjo fala para ele, né? Primeiro que ele já estava, onde Jesus nasceu, já estava cumprindo uma ordem do governador, por causa estava fazendo um censo. E ele foi para a cidade onde ele era nascido e ali aconteceu o nascimento de Jesus. Agora os magos vêm e adoram Jesus e traz esse presente. Aí de repente o anjo fala para ele ir para o Egito. Irmão, naquela época não é como hoje. Vai de avião, vai de carro, vai de trem, vai de metrô. Não! Era cavalo, camelo, a pé. Era sofrimento, irmãos. E eram distâncias longas, não era 10 quilômetros, 5 quilômetros, ou talvez era 200, 300 quilômetros. Era sofrido. Mas eles obedeciam, não questionavam. Por isso que eu falo, muitas das vezes não podemos querer entender Deus que Ele está fazendo na nossa vida. O segredo é obedecer. E a gente vê os servos do Senhor, a gente vê os servos de Deus. José e Maria são servos de Deus. E tudo que Deus, né, fala para eles, eles fazem. E então eles vão para o Egito. E quando o rei Herodes, que procurava a morte do menino, morre, o anjo aparece para ele e manda ele voltar para Belém. Manda ele voltar aqui, né, aonde eles estavam, de Belém, em Belém. Mas aí eles chegam, olha só, e chegando, e ouvindo Arquelau, eles chegaram ali onde eles estavam, em Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, eles vieram para a Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Olha só, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tudo propósito, irmãos. Até os lugares. Até o lugar que Jesus habitou. Tudo que aconteceu com essa perseguição, tudo tinha propósito e já estava tudo na eternidade. Tudo já estava planejado na eternidade. Então, a gente observa o segredo, irmãos, é obedecer a Deus. Não queira entender Deus. A palavra para nós nesse dia falou muito comigo essa palavra, porque muitas das vezes queremos entender o que Deus quer conosco, ou o que Deus está fazendo. Irmão, não queira, obedeça. Se Deus manda você ir para aqui, vai. Se Deus manda você ir para lá, vai. Siga o que Deus está mandando você fazer. Eles obedeceram. Maria e José não questionou o Senhor nenhuma vez. O que o anjo, o que em sonho Deus falava com eles, eles iam e faziam. E deu tudo certo. Eles cumpriram os papéis deles como pai e mãe ali do Senhor, de Jesus, obedecendo tudo que Deus instruía a eles. E quantas das vezes, irmãos, nós falhamos na obediência. Queremos obedecer só se for o bom para nós. Só se aquilo lá for bom para nós, muitas das vezes, aí nós interessamos em obedecer. Olha que quando o anjo fala com eles, olha que nada foi bom aqui para José. Ó, sua mulher está grávida. E não abandona ela, não. Ela não está grávida de homem, é do Espírito Santo. Vixe, ele falou, vixe, amém. Ficou na obediência. E mesma coisa foi para Maria. Ó, você vai, né? Você é virgem, mas você vai estar grávida. Um milagre vai acontecer sobre você. O Espírito de Deus vai vir sobre você e você vai gerar. Olha o desafio, né? Para ela e para José também. Agora, sai o censo, eles vão lá para ser recenseados, alistar lá.
Agora chega lá, recebe aquela provisão que é de Deus, simbolicamente também, como eu disse aqui, aqueles presentes que Jesus recebeu já simbolizavam o que ia acontecer na vida dele, rei, ia passar por sofrimento, né? Então tudo tinha um símbolo, mas aquilo foi para a provisão deles lá no Egito. Não sei quanto tempo ficaram lá. Ficaram até a morte do rei Herodes. Não sei quanto tempo, mas deve ter ficado um bom tempo. Mas ali eles voltaram, né? Voltaram e continuaram na obediência de Deus, fazendo o que Deus mandava. Deus falava, vai para ali, eles iam, vai para cá, eles iam. Esse é o segredo, irmãos, de servos, ser servos. Eles entenderam ser servos do Senhor. Maria, em lugar nenhum nós vemos Maria buscar posição. Ah, eu sou a mãe de Jesus, né? Eu quero que vocês me adorem, me respeitem. Lugar nenhum. Lugar nenhum que Jesus, na época, nem foi aceito. A gente vê que foi perseguir, lógico, tudo tinha um propósito. Ele tinha que morrer. Deus sabia disso. Deus já sabia tudo o que Jesus ia passar. Essa é a posição do servo, da serva de Deus. É servir. Não importa as consequências. Não importa se eu estou entendendo ou não. Mas eu faço o que Deus me determinar. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Obediência. Que Ele manda. Hoje, talvez não é como naqueles dias que tudo ali tinha um propósito. Hoje, como nós sabemos a vontade de Deus? Como nós devemos agir na direção de Deus? Usando a palavra de Deus. Deus fala conosco através da palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, graças a Deus, Deus sempre está falando comigo na leitura, na meditação da palavra. Hoje mesmo, quando eu li esse texto de manhã, o Senhor falava comigo, o segredo é obedecer. Não tente entender tudo que eu mando, mas tente obedecer tudo que eu falo. Porque nós não vamos entender tudo. Eu sempre falo, para nós que temos um chamado de Deus, Deus nos faz promessas de algo. Mas se Ele te mostrar o caminho, antes você desiste. Por quê? Deus vai te levar em situações para te aperfeiçoar, para você crescer, para você ter intimidade com Ele, para você passar a orar mais, a depender mais, a buscar mais, que você não imagina. Mas tem uma coisa, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. A gente vê que as promessas aqui estavam, quer dizer, as profecias até de 700 anos atrás, como Isaías profetizou, profecias de 500 anos atrás do que estava acontecendo aqui nesse tempo. Eram profecias antigas, de 500, 600, 700 anos, se cumprindo. Porque o que Deus fala, cumpre, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir em tudo que Ele fala. O que nos assegura é isso. José, quando Deus deu sonhos para ele, né, que ele seria, né, alguém importante, ele seria um governador, que os irmãos, pai, mãe, irmãos dele iam, né, se prostrar diante dele, certo? No momento, meninão, né, moça ali, né? Vixe, você é importante. Ixi, eu, né? Que maravilha, meus irmãos, né? Que tanto me odeiam, vão dobrar perante mim. Isso é história de menino, esse é pensamento de menino. Pensamento de adolescente, não é verdade? Ainda não entende a vida, aí de repente é vendido como escravo. Vai para a prisão sem cometer crime. Então, olha o caminho que ele passou. Ficou vários anos ali como, né, escravo, foi vendido como escravo, depois vários anos numa prisão até chegar aonde Deus tinha mostrado para ele. Se ele soubesse o caminho, ele não queria ter ido, não. Por isso que ele foi até vendido, foi na marra. Porque se ele soubesse, não ia de jeito nenhum. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Mas o segredo é você estar na obediência. Talvez você vai ser vendido como escravo, talvez você vai ser até mesmo uma prisão, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir se você continuar fiel. Quando Deus falha com as promessas, não é falha de Deus, é a nossa falha.
Como eu digo aqui, o vaso de honra, qual o vaso de honra, qual o vaso de desonra? Não depende só de Deus, depende de nós. Quanto mais nos entregamos nas mãos de Deus, mais ele vai fazendo um vaso de honra, um vaso melhor, de qualidade. Agora, quanto menos deixamos Deus trabalhar, podemos ser um vaso até de desonra, para destacar os vasos de honra. Então, o segredo é obedecer. O segredo não é querer entender. O segredo é você obedecer aquilo que Deus quer de você. Você entendeu? Então, Maria e José soube cumprir os propósitos de Deus porque eles obedeciam. Por isso que Deus escolheu lá dos céus, aleluia, esse casal. Eles não eram melhor do que ninguém, não eram famílias de destaque, não eram ricos, não estavam em palácio. A gente vê que José, né, que cumpriu como o padrasto de Jesus, ele não veio destaque nenhum. Eu sei que ele era um carpinteiro. Maria não era filha de ninguém importante, mas eles eram obedientes à voz de Deus. Oh, Deus, irmãos, ele se agrada quando nós somos obedientes. Deus não está muito preocupado se sabemos muito, se sabemos entrar e sair, se temos muita eloquência, muita sabedoria, se temos uma grande influência na sociedade. Deus não conta com isso. Deus conta com a obediência. Por isso que a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas que não obedecem, depois fica sacrificando, querendo comprar a bênção, querendo comprar Deus. Meu irmão, minha irmã, faça isso não. Obedeça ao seu Deus, custa o que custar. Não dê valor naquilo que talvez vai acontecer com você, que vai te contrariar, que vai te machucar, que vai te entristecer. Mas obedeça a voz do Senhor. Obedeça o que Deus manda. Obedeça a palavra de Deus. Seja fiel. Obedeça o que Deus pede para mim, para você. Esse é o segredo para sermos abençoados. É a obediência. Não é sacrifício. Não é, você entendeu? Não é jeitinho brasileiro, não. Com Deus não tem jeitinho. Aleluia. Ele está aqui nesta tarde nos observando o nosso coração. E o que Ele quer de nós é a obediência. Eu usei o exemplo desse casal que cuidou de Jesus. No seu nascimento, na sua formação ali, que a Bíblia mostra até os 12 anos, a gente vê o cuidado que eles tinham com Jesus. Aí depois a Bíblia volta a falar de Jesus, aí ele já começa o seu ministério. A Bíblia se cala, 18 anos, sobre Jesus. Mas eu tenho certeza que ele honrava o pai terrestre que ele tinha também. A gente não sabe, mas eu acredito que ele morreu. Jesus podia ressuscitar, podia, mas o propósito de Deus era outro. A mãe, enquanto Jesus ainda foi assunto ao céu, a mãe dele era viva. Mas o pai, eu acredito que, não fala mais dele, eu acredito que já tinha partido para a eternidade. Com certeza salvo, porque ele era obediente a Deus. Mesmo ele estando ainda no Velho Testamento, na Velha Aliança, ainda ele estava debaixo da lei, mas a gente viu que ele era um homem temente a Deus, que obedecia. Tudo que Deus falava, ele fazia. É isso que Deus procura de pessoas hoje. Muitas das vezes não queremos ser pastoreados, muitas das vezes não queremos ser submissos à palavra, muitas das vezes não queremos ser confrontados pela palavra de Deus, muitas das vezes queremos viver do nosso jeito, ainda queremos ter comunhão com Deus. Não tem como, irmãos. Se não tiver sujeição, se não tiver obediência, se não tiver o temor de Deus, não tem como ter uma aliança com Deus, uma intimidade com Deus sem isso. Não tem como. O sacrifício que nos leva à vida eterna, Jesus já fez. Hoje não é a base de sacrifício. Hoje nós somos um sacrifício vivo. Na velha aliança, tínhamos que chegar diante do sacerdote com um animal, um cordeiro, um cabrito ali, e pedir para sacrificar. Nós colocávamos
Quem ia sacrificar punha a mão sobre a cabeça ali do animal para tipo de uma transferência do pecado dele para o animal, simbolicamente. Mas ele tinha de ver aquele animal sendo sacrificado e na mente dele ele tinha de ver: esse animal está sendo morto por causa de mim. Esse animal está sendo degolado por causa do meu pecado. Ele tinha que entender isso. Agora nós vemos Jesus sendo morto, crucificado como um cordeiro mudo. Ele não abriu sua boca por causa dos nossos pecados. Então ele pagou a Deus, né, o preço da nossa salvação. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Agora ele quer de nós, irmãos, obediência. Obediência. Nós somos um sacrifício vivo, não é mais aqueles animais. Eu sou um sacrifício vivo. Hoje eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Hoje eu não agrado a mim, mas eu quero agradar quem? Jesus, o meu Senhor. Ele me comprou, eu devo lutar para agradar o meu Senhor. Aqui temos o exemplo nesta tarde de José e Maria, a submissão, a obediência, tudo que Deus falou para eles, eles fizeram. Como eu disse, era tempos difíceis, irmãos. Desertos, viajar por deserto, ir para uma terra distante, para o Egito, longe da sua nação, para proteger o menino. Mas Deus já tinha mandado a provisão, ouro, mirra, incenso, para eles, né, para venderem e prover do tempo que eles iam ficar fora da sua terra. Porque eles eram família pobre. Então nós entendemos que Deus cuida de tudo, irmãos, quando estamos na obediência do Senhor. Além desses presentes que eles receberam, era simbólico. Simbolizava ali Jesus, a realeza, o sofrimento, tudo que ele ia passar, mas também era provisão para eles ficarem no Egito. Deus cuida de tudo, irmãos. Ele cuida da minha vida, não duvides, ele cuida da sua. Basta obedecer. Basta obedecer que ele cuida de você. Amém? Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Através dos nossos pecados, do nosso egoísmo, quando fechamos o ouvido para a palavra de Deus. Isso nos afasta de Deus, isso nos traz consequências talvez irremediáveis. Quantas pessoas estão sofrendo, estavam bem com Deus, se afastaram, hoje estão carregando um fardo de sofrimento, de consequências de ter saído da presença de Deus. Mas Deus é misericordioso para te restaurar. Deus é poderoso para te levantar. Deus é misericordioso para te perdoar e te pôr de pé novamente. Somente entre, volte para a presença de Deus e obedeça a santa e bendita palavra de Deus. Isso vai te fazer vencedor e vencedora no nome de Jesus. Amém? Como é bom falar a palavra de Deus, né? Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você pode enviar o seu pedido no WhatsApp, está aí na tela, ou aqui mesmo debaixo do vídeo, você pode deixar o seu pedido. Vamos anotar aqui, vamos interceder. Isso é muito importante, é pela fé, irmãos. Ah, Deus conhece de tudo, irmão, você está com... Não, sei disso, eu prego isso. Não falei que tudo que aconteceu com José e Maria já estava predito há 500, 700 anos atrás. Deus sabia de tudo, sabe de tudo. Mas é um ato de fé. É um ato de fé. Você enviar o seu nome, o seu pedido, para nós orarmos. É um ato de fé que você está fazendo. Isso aqui não é invencionice, não. É um ato de fé. Né? Eu vejo pessoas que viajam lá para Jerusalém, né, e levam os seus pedidos de oração e põem naqueles buraquinhos no muro ali. Por fim, não tem nem espaço, tanto pedido. É um ato de fé, eu não vejo nada de idolatria, ou crendice, ou coisa maligna. Não, é um ato de fé. Se a pessoa tem... Irmãos, se nós usarmos a nossa fé, quantas vezes aqui eu pedi, quando Deus me dá essa orientação, irmão, põe o celular em cima do seu câncer aí, põe o celular em cima da sua dor, põe o celular em cima do seu milagre, em cima da sua doença, do seu problema, põe o celular em cima do seu documento aí, desse currículo. Usa a tua fé. E quantos bênçãos eu recebi, quantos testemunhos eu recebi, irmãos, que pessoas foram curadas na hora, pessoas foram libertas, Deus abriu porta, Deus fez milagres. Tem momento que Deus nos dá uma estratégia. Eu não posso pôr Deus dentro de uma caixinha. Não, Deus só trabalha do meu jeito. Não, não existe isso.
Ele é Deus, ele é soberano, ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. Eu não posso poder limitar Deus. Quem sou eu? Não, Deus, se Deus não trabalhar do meu jeito, é o diabo. Tem gente que é assim, irmãos. Pelo amor de Deus, não blasfeme, não. Ah, se Deus não trabalhar da maneira que eu penso, do jeito que da minha denominação prega, é o diabo. Irmão, cuidado com a blasfêmia. Deus trabalha do jeito que ele quer. Só uma coisa, só um ponto. Vamos pontuar uma coisa. Deus não jamais contraria as escrituras. Deus jamais contraria a sua santidade. É por isso que devemos ter o discernimento. Amém? Então vamos orar nesta tarde vamos orar nesta tarde, segunda-feira, crendo no agir de Deus, crendo no poder de Deus nesta tarde. E ele vai te visitar e vai te dar vitória. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui nesta tarde de segunda-feira, alegre, feliz, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Hoje já é dia 19 de fevereiro de 2024. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Trouxemos, Pai, uma palavra revelada dos céus que o Senhor me deu nesta manhã. Quando eu li a Bíblia, quando eu estudava a Bíblia, o Senhor me revelou esta palavra, Pai. Não foi nada pesquisado na internet, não foi de estudos bíblicos, mas o Senhor me deu esta palavra e eu trouxe para o teu povo, Pai. Eu acredito que o Senhor falou conosco nesta tarde, desta segunda-feira, através da palavra, que quando José e Maria cumpria a vontade do Senhor, sem resmungar, sem achar ruim, simplesmente eles obedeciam o que o Senhor mandava. Pai, nos ensina, Pai, com o exemplo deste casal, de sermos, meu Pai, obediente à Tua palavra, à Tua ordem. Pai, nos ajuda a obedecer. Nos ajuda a obedecer sem questionar, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, fazer a vontade do Senhor, muitas das vezes sem querer entender, porque a nossa mente ela é limitada e os projetos, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Se nós tentarmos compreender, não vamos conseguir. Mas se nós obedecermos, nós vamos ver o resultado. E o resultado é bênção. E o resultado, meu Pai, vai beneficiar muitas pessoas. Pai, nos ajuda, Deus, a viver na obediência. Nos ajuda a negar a nós mesmos. Nos ajuda a dizer não para o pecado, dizer não para a nossa natureza, dizer não para o mundo e dizer sim para o Teu Espírito Santo. Pai, nos orienta, Pai, através da Tua palavra. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que nós possamos ser orientados pela palavra do Senhor em todo momento, em todo tempo, que o Senhor, meu Deus, Senhor, nos falar conosco, que nós possamos ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Pai, vai visitando o Teu povo nesta tarde de segunda-feira. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo toda ação do diabo, toda ação do maligno, toda ação contrária. Meu Deus, que nesta tarde caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa o Teu povo. Pai, quem estiver triste, Pai, alegra os corações. Quem estiver depressivo, Pai, arranca essa depressão, arranca essa crise de ansiedade, arranca esse pensamento negativo, arranca esse pensamento de morte. Deus vai trabalhando na mente, na alma, no espírito. Deus, eu repreendo toda enfermidade. Meu Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés, enfermidade eu te repreendo. Saia dor, saia enfermidade, saia mal. É no nome de Jesus de Nazaré que eu oro. Pai, vai visitando todos os nossos ouvintes. Muda a história, Pai. Abre portas, faz milagre. Dá direção para o Teu filho. Dá direção para a Tua filha. Quebra as correntes, quebra as cadeias. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde esta oração chegar, abençoa este lar, abençoa essa família, abençoa, Senhor, meu Deus, essa empresa, esse negócio, dá livramentos, dá salvação, restaura a fé dessa pessoa que deixou a Tua presença, salva as almas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração, Senhor,
Trabalha nesse coração duro, Pai, nesta tarde. O Senhor é poderoso para quebrar esse coração duro e esse coração ser amolecido para ser enxertada a tua santa palavra. Deus, faz milagres nesta tarde. Os pedidos que estão aqui neste caderno, Pai, eu repreendo todo o mal, toda doença, todo o mal que se levantou contra todos os irmãos, irmãs que deixaram seus pedidos aqui. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Ministra a cura, Pai, ministra o milagre, ministra a bênção, Pai, na vida dos irmãos. Senhor, essa é a oração que eu faço. Nos dê uma semana de vitória, de livramento e de cura e de paz. Senhor, essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse da tua bênção, do teu milagre. Que vocês possam ser abençoados nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa palavra. Foi bênção, né? Essa palavra foi bênção para a sua vida? Então compartilhe ela, que vai ser bênção para a vida das outras pessoas. E isso é muito importante quando você compartilha. Você está fazendo uma obra para Deus também, nos ajudando. Eu prego, mas você está me ajudando a evangelizar as pessoas. Nos ajude, compartilhe. Amém? E se Deus quiser, estaremos aqui à meia-noite. Oração da madrugada. Eu conto com a sua presença. Manda aí os seus pedidos de oração, que nós vamos estar anotando. O WhatsApp aí na tela e vamos estar orando pela sua vida. Ficam todos na paz. Uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.